maneira que as mulheres vivem, a maneira que nós vivemos, no nosso contexto familiar, define se a palavra de Deus vai ser difamada ou não. Está feliz com Jesus? Pode se assentar. Nós estamos no nosso terceiro culto de domingo. Essa igreja, essa comunidade, nós temos 10 cultos durante a semana. É muita gente, né? É muita gente, públicos diferentes nesses cultos. Públicos, nós temos de quarta-feira oração com as mulheres aqui, segunda-feira com o Fernando e Gisele, culto da vitória, quinta-feira comigo, encontro de fé, domingo, 3 cultos aqui, simultaneamente, quando está acontecendo o culto aqui, está acontecendo o culto dos nossos adolescentes também, o culto do nosso departamento infantil. Hoje de manhã no departamento infantil, a nossa coordenadora Patrícia estava falando para mim, pastor, nós passamos meio que um cortado hoje, nós tínhamos 70 crianças no nosso departamento. Isso é a frequência de EBF em muitas igrejas, sabia? Isso é a frequência de escola. Do final de semana aqui, passa a quantidade de crianças aqui de uma IBF, uma escola bíblica. Muito bem, eu estava dizendo hoje de manhã que esse lugar é a concentração nessa cidade do maior número de artistas, pessoas exponenciais que Deus tem nos dado nessa comunidade. Hoje de manhã eu estava olhando aqui esses meninos cantar, Eduardo, baterista e ministro. Tainá, ministra, pastor Júlio, ministro. Aí nós temos Lucas, baterista e ministro. Davi, cantor. Quem mais? Esse menino aqui canta também. Misael, cantor. Graciela, cantora do manto. Gente que canta, muita gente canta. Aí nós temos a nossa Soninha, que é uma pessoa exponencial e extraordinária. E aliás, um toque para você. Soninha, esse mês está retornando com a nossa orquestra de cordas e metais. Ela falou, pastor, assuma esse desafio. Eu estou com um projeto lá em São Paulo com o Bradesco, e isso tem sido para mim o desejo do meu coração, e o nosso coral de quarta-feira aqui, vou te falar, tá? A coisa mais linda. Você sabe que o nosso coral, ele é um coral aberto para a comunidade da cidade, ele não é um coral simplesmente para as pessoas da nossa igreja. E nós estamos recebendo pessoas aqui da nossa convivência no cotidiano. Esses dias atrás eu cheguei aqui, a doutora Iná canta no nosso coral, né? O pessoal do Clube 9 de Julho, aqui é 9 de Julho aqui? Não, como que é esse clube aqui? Indaiatuba Clube, canta no nosso coral. Então são cantores na nossa cidade tradicionais, vem aqui no nosso coral. E Deus está fazendo algo extraordinário em nome de Jesus, isso é muito bom. Você que está nos visitando, não deixe de passar no nosso acolhimento ali, passa ali com o pessoal, de repente você tem alguém do seu lado que está nos visitando, você pode passar no nosso acolhimento. Estou muito feliz, nós temos autoridades visitando a nossa comunidade hoje à noite, o nosso querido prefeito da nossa cidade, Deus abençoe você grandemente, que Deus possa te dar direção em toda a gestão e administração dessa comunidade. Meu médico aqui, e vereador nessa cidade, doutor Chaparini, está com problema, eu caio lá, eu falo assim, doutor Chaparini é meu doutor e nada me faltará. Na hora que a coisa está pegada aqui, filho, eu bato lá no consultório dele. A Dani falou assim, vai lá no médico já. Esses dias atrás levei o Matheus, falei assim, doutor, dá um jeito aí. Hélio está aqui e o nosso deputado da nossa cidade, deputado estadual, Rogério também, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Tive com ele esses dias atrás orando, vou orar por você hoje, e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, de todas as formas, nesse momento que nós estamos passando. Nós somos uma igreja de santidade, e quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando de santidade mais e mais. Tem um hino que nós cantamos, santidade mais e mais, e não santidade mais ou menos, mais e mais. E hoje, para marcar esse dia muito especial, eu não poderia deixar de falar para a nossa comunidade aquilo que é marca da Igreja do Nazareno no mundo, santidade. Eu quero falar da santidade como identidade, a nossa identidade.
Qual é a importância da nossa identidade como igreja de santidade na comunidade de Indaiatuba, na cidade de Indaiatuba? E o texto que eu escolhi para... E hoje, como de manhã, eu disse o seguinte: eu não vou pregar muito, eu vou só ler a Bíblia aqui. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. E eu quero que você acompanhe a minha leitura. Porque se você for ficar bravo comigo, é que está escrito na sua Bíblia. Está aí, ó, escrito na sua Bíblia. Se você é católico, se é protestante, está na sua Bíblia. Na Bíblia católica, todos esses textos que eu vou ler aqui, está lá também. Você pode ler, você vai, então é isso aqui, é isso aqui. Olha que interessante aqui, Jeremias no capítulo 13, é o centro da nossa reflexão para me fazer uma aplicação aqui, e eu quero que você entenda a aplicação. Você, Rogério, que está aqui, você, Hélio, que está aqui, as autoridades que estão aqui, também isso aqui é para vocês de uma forma muito profunda, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A nossa liderança, os nossos líderes, membros de junta de oficiais que estão aqui, pastores, ministros, preste bem atenção nisso em nome de Jesus, amém? Disse-me o Senhor, vai, Jeremias no capítulo 13, compra um cinto de linho fino e põe em volta da cintura, mas não coloques na água. Eu comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, pus em volta da cintura. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, vai ao Eufrates e esconde ali em uma fenda de rocha. Eu fui e escondi no Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Sucedeu que ao final de muitos dias me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que eu te ordenei e que escondeu ali. Eu fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia colocado, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada mais prestava. Então veio em mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo jeito, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém, esse povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, e caminha segundo as durezas do seu coração. Olha o que diz aqui o verso de número 11, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu me liguei a mim, a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá. Essa expressão é importante para nós entendermos a aplicação. Eu vou ler novamente. Porque como o cinto está pegado aos lombos de um homem, assim eu, Deus, me liguei a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e para o louvor da minha glória, e para a minha honra, e eles não me deram ouvidos. Essa experiência de Jeremias aqui é muito interessante, porque essa experiência de Jeremias nos ajuda e nos esclarece entender como que funcionava o ministério profético em Jerusalém, em Israel. Como que funcionava. Os profetas em Israel, eles anunciavam a palavra de Deus. Os profetas eram aqueles homens que falavam a mensagem de Deus em Israel, em Jerusalém, na circunvizinhança. Então, mas era uma situação assim, Deus não dava uma palavra para o profeta. Deus ele não escrevia, ele não ditava o que o profeta ia falar. Não, ele não ditava o conteúdo da mensagem. A maneira como Deus falava com os profetas, a maneira como Deus falava e os profetas falavam, Deus era compartilhando o coração dele com o coração do profeta. Então, tipo assim, é um tipo de coração. Deus enchia o coração do profeta com um tipo de coração, com um tipo de sentimento. E dentro desse sentimento do coração do profeta, ele encontrava palavras para poder falar ao povo. Então os profetas falavam e eles encontravam palavras a partir desse sentimento que Deus colocava. Agora, como que Deus compartilhava o seu coração com o coração do profeta? Como que Deus colocava o sentimento do seu coração para que o profeta pudesse entender o que Deus estava sentindo?
que Deus fazia? Deus permitia que os profetas passassem por determinadas circunstâncias. Os profetas, então, eles eram homens que cultivavam essa empatia, esse sentimento do coração de Deus, e dentro desse sentimento eles falavam. Esse texto aqui do capítulo 13 de Jeremias é muito interessante, porque Deus, ele coloca o profeta numa situação para que nessa situação o profeta experimente o coração de Deus. Deus coloca o profeta numa situação para que nessa situação há uma percepção no coração do profeta do que Deus está sentindo. E Deus fala o seguinte para Jeremias: compra um cinto. Não era esse cinto que nós temos hoje de 3, 5 centímetros, não era esse cinto. Compre um cinto. E você vai ver aí que era um cinto que cobria a cintura, a túnica do profeta, e ela passava pelos ombros do profeta. Era a túnica, o cinto, ele era amarrado em volta da cintura. É interessante que na tradução bíblica aqui diz claramente, um cinto de linho, era um tecido, era o ornamento da vestimenta do profeta. Então o cinto, ele respondia por esse ornamento. O cinto, ele era a beleza da vestimenta. A primeira coisa que alguém percebia em um homem quando ele andava, era o cinto, era a vestimenta do homem. Porque o cinto também expressava o status da pessoa. Dependendo do cinto que ela estava usando, a pessoa já sabia que nível social que aquela pessoa era. De onde era aquele linho fino? Aquela estampa vem de onde? Aquelas cores vêm de onde? O cinto expressava também a religião do profeta. Expressava o quê? A identidade da pessoa. Você sabe, a nossa roupa expressa a nossa identidade. Você já viu essa expressão? Essa blusa é a sua cara, amor. Tá vendo? Você ficou bem com essa roupa. Quando você coloca essa roupa, você fica bem. Ela é a sua cara. Porque a roupa, ela identifica também essa sua questão da sua identidade. Ou também, através da nossa roupa, nós queremos que as pessoas nos enxerguem de uma forma, nos perceba de alguma forma. Então a maneira como nós vestimos diz alguma coisa a respeito de nós. É por isso que a gente diz, então eu quero falar sobre identidade e santidade como identidade. E esse texto aqui, Deus manda o profeta fazer uma coisa interessante, fala assim, você faz o seguinte, você vai lá no Eufrates, pega o cinto apodrecido e vista-se com o cinto, e depois ele manda o profeta desfilar, amarra o cinto e vai andar por aí. Pega esse cinto podre, vai no shopping, vá na igreja, vá na reunião de trabalho com seus amigos, vá na festa de aniversário de 15 anos, vai comer com a sua família em um restaurante, vai lá. Agora, aquela faixa que deveria ser o ornamento da sua vestimenta, que estava na cintura do profeta, ela está apodrecida, suja e rasgada. E Deus está dizendo para o profeta, experimenta esse constrangimento, experimenta essa vergonha, experimenta esse sentimento. O que você está sentindo? Vai lá, anda publicamente. O que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte: Jeremias, é assim que eu me sinto a respeito do meu povo. É assim que eu me sinto a respeito de Israel, é assim que eu me sinto a respeito de Jerusalém, de Judá. Porque no verso 11 ele diz o seguinte, presta atenção: assim como um cinto se apega ao homem, da mesma forma eu fiz como que a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim para ser o meu povo, para a minha glória. O que Deus está dizendo é o seguinte: Deus confiou a sua reputação ao povo de Israel. Deus confiou a sua reputação ao povo de Judá. Por isso que a expressão aqui que eu quero usar é: o povo de Deus é a roupa que Deus veste. O povo de Deus é a roupa que Deus veste. Através do contato com o povo de Deus, que as pessoas têm noção a respeito de Deus.
É através do contato com o povo de Deus que as pessoas, elas tiram conclusões a respeito de Deus e a respeito do Evangelho. E Deus está dizendo o seguinte: assim como o cinto podre, e Israel é como um cinto podre em volta de mim. Judá é como um cinto podre em volta de mim. Judá e Israel é como uma roupa rasgada. Por quê? Porque a minha roupa fala de mim. A minha identidade está comprometida, porque a minha roupa fala de mim. A minha identidade, a minha imagem está comprometida, porque a minha roupa fala de mim. Eu sou Deus que está circulando entre as nações, e o meu nome na boca do povo. Eu sou Deus vestido com trajes podres, sujos e rasgados, porque o meu povo comprometeu a minha reputação e a minha identidade. O povo de Deus, hoje eu pensando nisso, a comunidade nazarena de Indaiatuba, nós que estamos aqui há muito tempo nessa cidade, hoje 3 cultos, essa semana já foram mais de 8 cultos nessa comunidade. Nós somos a roupa que Deus veste. E se Deus é santo, a nossa vida há que ser santa. Porque se nós somos a roupa que Deus veste, Deus é santo. E nós temos que expressar através da nossa vida o quê? Santidade. A nossa santidade é a expressão da identidade de Deus. O Deus a quem pertencemos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, o Deus a quem louvamos. E assim como Deus se vestiu de Israel e de Judá, Deus se vestiu da igreja. Deus se vestiu da comunidade nazarena de Indaiatuba. E aí, para mostrar para a gente essa noite o que Deus espera de nós como comunidade, eu coloquei alguns textos aqui, para a gente poder compreender o que é essa vestimenta. E eu vou ler só. E eu quero que você acompanhe aí no seu aplicativo, onde você estiver, você que está em casa. Há alguns textos na Bíblia, irmãos, que a gente nem precisa pregar. Já imaginou? Porque às vezes a gente olha a Bíblia, abre nos textos, né? E fala assim, puxa vida, esse texto aqui eu não gosto muito dele não. Você já imaginou se a gente pudesse tirar da Bíblia aquilo que a gente não gosta? Tem uma galera que é assim, né? Só lê o que convém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde você pisar a planta do seu pé, você tomará posse. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, pensamos e idealizamos. Mas nós não lembramos aqueles textos tipo, sede santos porque eu sou santo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. Olha aqui, eu acho interessante essa expressão, porque o mesmo Deus da paz vos santifica em corpo, alma e espírito. Isso é uma fala contra o gnosticismo que acredita que o corpo não presta para nada, que o que importa é o espírito. Mas a Bíblia diz que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Por isso que você não pode comer demais. Sabia que glutonaria é pecado? Glutonaria é pecado. Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não tem o direito de encurtar o propósito de Deus na sua vida por causa da sua falta de disciplina. Mas a gente costuma falar que homossexualismo é pecado, ir para o motel é pecado, pornografia é pecado, tudo é pecado, mas comer demais não é pecado. Você sabia que comer demais pode levar uma pessoa para o inferno? Nossa, pastor, está escrito na Bíblia. A Bíblia fala assim, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Eu vou sair desse assunto aqui. Porque então, o primeiro texto que eu quero que você leia comigo é Tito. Lá em Tito, o médico do coração está aqui. Depois você fala com ele. Paulo escrevendo a Tito, olha o que Paulo fala. Você, porém, ó Tito, fale de acordo com o que está escrito, a sã doutrina. Que doutrina?
Tito poderia perguntar: o que será que Paulo vai falar sobre a sã doutrina? Predestinação? Liberdade humana? Livre-arbítrio? O que é a sã doutrina? Será que Paulo vai fazer uma exposição sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre a volta do Senhor? Não. Olha o que é a sã doutrina aqui que Paulo fala para Tito. Olhe o que convém. Ele fala: fale a sã doutrina, fale o que convém. Capítulo 2, verso 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadio na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, a não serem levadas muito a vinho, viu, irmã? Está a palavra aqui, ó. Você não curte muito, pastor, mas está aqui na palavra. Mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e a estarem ocupadas em casa. Essa parte aqui não dá muita curtida, né? A serem ocupadas em casa. Amar o marido tudo bem, amar o filho tudo bem, agora ficar ocupado em casa é complicado, né? Olha o que Tito diz: a serem bondosas, a serem sujeitas ao marido, também isso não dá muito curtida também. Olha isso aqui é interessante, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante. A maneira que as mulheres vivem, a maneira que nós vivemos, no nosso contexto familiar, define se a palavra de Deus vai ser difamada ou não. Não é a sua doutrina, é a maneira como você vive, porque você é a roupa que Deus veste. É a maneira como você trata os seus empregados, é a maneira como os seus funcionários veem você. É a maneira como você se relaciona com eles. Se a imagem de Deus será comprometida ou não, não depende da nossa doutrina, não depende do nosso credo, depende da maneira como nós vivemos em família. E ele continua dizendo, capítulo 2, verso 6, encorajem os jovens a serem moderados, e em tudo mesmo você seja um exemplo para fazerem as boas obras. No ensino, você mesmo, Tito, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia para que aqueles que se opõem a você não possam falar mal de nós. A gente tem que ler a Bíblia respeitando o seu contexto, né? Você vai ver o texto de Tito aí, que Paulo fala sobre o escravo, como tem que se portar com seu senhor. Hoje nós não temos escravos mais. Essa fala de Paulo para as mulheres tem um contexto social, o tempo muda. A sociedade muda, o mundo muda, a cultura muda. Mas os princípios da palavra de Deus permanecem para sempre. E o que permanece aqui, está muito claro, é que a maneira que o povo de Deus vive, pode tornar a reputação de Deus atraente, como diz a Bíblia, a mensagem mais brilhante, mais bela, ou pode tornar a reputação de Deus mais feia. Ou pode gerar respeito e atração pelo Evangelho, ou a maneira como a gente vive pode gerar repulsa ao Evangelho. Por que tudo isso, pastor? Porque o povo de Deus é a roupa que Deus veste. A gente vive de tal maneira que as pessoas não têm o que falar mal de nós. Falar mal de nós é falar mal de Deus. Falar mal de nós é falar mal do Evangelho. Falar mal de nós é falar mal de Deus, porque nós somos a roupa que Deus usa. Se você for ler Efésios no capítulo 4, diz exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Efésios 4,17. Assim lhes digo e insisto, que não vivam mais como os gentios, ou seja, aqueles que não são identificados como povo de Deus. Paulo diz assim: eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos do seu entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo toda sorte de impureza. Porém, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
Não foi assim que vocês foram ensinados. Em Cristo, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. E qual é a verdade que está em Cristo lá em Efésios? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem, né, da velha natureza, do velho homem, da velha mulher, e colocar uma roupa nova. Tira a roupa velha, coloca a roupa nova, uma roupa que reflita a identidade, o caráter, a santidade de Deus. Agora vocês são povo de Deus. Ele está dizendo, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Pastor, e na prática, como isso funciona? Verso de número 25. Portanto, vivam de acordo com a sua nova identidade, nova roupa. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Em tempos de fake news, né? O que você anda compartilhando é verdade? É verdade? Você pesquisou? Você viu? Nós vamos na era da fake news, nós estamos na era das narrativas, né? A pessoa cria uma narrativa aqui a respeito do prefeito, cria uma narrativa a respeito do Rogério, cria uma narrativa a respeito aqui do Esdras, a respeito do pastor Júlio, cria narrativa e solta. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo. Olha que interessante, pois todos somos membros uns dos outros. Mentir para o seu próximo é mentir para você mesmo. É a mão direita mentindo para a mão esquerda. Você faz parte do mesmo corpo. Olha o verso 26. Quando vocês ficarem irados, apaziguem a ira de vocês antes do pôr do sol. Ele fala, não deem lugar ao diabo. Isso é muito importante. Eu sei que isso não acontece com você, só acontece comigo. Essa semana eu pequei. Você recebe uma mensagem, você recebe uma situação no gabinete e tal, e aí a gente fica irado com a coisa que recebe. E a gente fica irado, peca, porque assim, né? Se a gente ficasse irado, pecasse e pedisse perdão, estava tudo certo, né? O problema é que a gente não aguenta, a gente tem que falar. E quando a gente fala irado, aí é complicado, né? E aí é o seguinte, a gente responde a nossa fala e às vezes a gente responde aquilo que a gente acredita, mas às vezes a gente fala no que acredita e a gente fala com raiva e responde muito mal. E às vezes, vou dizer uma coisa para você aqui, na moral, às vezes nem é o irmão. Às vezes é porque a gente está com raiva do mundo mesmo, e o irmão paga o pato. Às vezes a gente está com raiva do mundo, e o primeiro que você encontra na frente, você descarrega. Paulo está dizendo assim, ó, se você se irar, não peque, resolva isso, tire isso do seu coração. Sabe por quê? Porque você vai dormir com isso. Porque quando você não resolve a sua ira, a ira fica dentro de você, e aí você dá lugar ao diabo. Sabe o que começa? Começa a vir vozes na sua mente. Começa a vir vozes no seu coração. E os monstros que estão dentro da gente começam a sussurrar coisas. E você começa a criar um monte de ideia, hipóteses. E aí você vai construindo respostas. E você vai se alimentando desse sentimento ruim. E o diabo vai tomando conta da sua vida. Ó, dizer uma coisa para você. Use esse WhatsApp que é veículo de carnalidade. O WhatsApp é uma bênção, viu, irmão? Mas é um veículo de carnalidade que se você der linha para isso, eu vou dizer uma coisa para você, é complicado. Use para pedir perdão, use para reconciliação, use para restauração. Lembrando que a Bíblia diz, às vezes as nossas vozes, as nossas palavras, elas estão carregadas de sujeira. As pessoas que devem falar e expressar o caráter de Deus, a identidade de Deus, nós temos que nos comportar com roupa bonita, porque você é roupa que Deus veste. Ele continua no verso 28, olha que interessante isso aqui, irmão. A palavra de Deus, ela é muito simples. Eu estou com um problema na minha vida. Antes de você procurar qualquer pessoa, dá um Google lá. Eu estou com esse problema. A resposta de Deus na palavra dele para esse problema, qual é? Pau. Aí você vai fazer, olha o que diz aqui, ó.
O que furtava não furta mais. Antes trabalhe, fazendo o que é útil com as próprias mãos, para que você tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Olha que interessante, é simples, né? Por que o crente é abençoado? Por que o crente prospera? Por que a empresa do cristão vai para frente? Para ajudar, para ganhar dinheiro, para ajudar os outros, não é para acumular, é para abençoar. No capítulo 4, verso 29, ele vai assim, ele entra aqui pelos pecados sociais. Sabe o que é pecado social, né? Inveja, facção, grupelho, glutonaria. Ele fala assim, ó, nenhuma palavra nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas antes aquela que for útil para edificar os outros, né? Para que concedendo graça ouva, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vocês são roupa que Deus veste, os quais vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele fala, livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia, maldade. Ele fala, sejam bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros mutuamente. Ó, vou dizer uma coisa para você. Existem coisas na Bíblia que não precisam ser interpretadas. Algumas coisas na palavra de Deus, elas precisam ser simplesmente acatadas e obedecidas. As epístolas de Paulo, ela tem a parte teológica e a parte ética. Aqui que eu estou falando para você é ética. O evangelho é no horizontal. O evangelho, irmão, é para a gente ser vivido aqui, ó, no dia a dia. O evangelho não é para espíritos desencarnados, o evangelho é para nós. Por isso que a Bíblia trata de fome, a Bíblia trata de miséria, a Bíblia trata de pobre, trata de orgulho, a Bíblia trata de política, viu, senhores? A Bíblia trata de política, a Bíblia trata qual é o papel daquele que tem autoridade, a Bíblia trata qual é o papel daquele que tem que se submeter à autoridade, a Bíblia trata até como nós temos que nos relacionar com as autoridades. É simples. Então olha só, ele fala assim, seja generoso, bondoso, livre-se da amargura, não grite. Olha que interessante isso, irmão. Eu acho interessante isso. Não parem de gritar uns com os outros. Às vezes a casa parece um pandemônio, um negócio lá é gritaria. Cuidado com o seu tom de voz quando você conversa com as pessoas. Se você for ler Colossenses então, cara, Colossenses no capítulo 3, olha o que ele fala. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busque as coisas que são do alto. Olha aí, essa primeira parte aqui, ele fala assim, vocês morreram e a vossa vida está escondida em Deus. Isso aqui daria uma boa discussão teológica. Vocês morreram e a vossa vida está escondida em Deus. Dá uma boa discussão teológica aqui, pastor Djalma. Mas olha a parte ética, prática. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que é? Ele explica, ele fala o que é. Imoralidade sexual, impureza, paixão, esse negócio de ser pavio curto, esse negócio de ser levado pelas emoções, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Você sabe que nunca basta, nunca chega. Entenda, nós somos seres desejantes, o seu desejo não tem fim. Se você dormir com 5 mulheres, você vai querer mais uma, mais 6, mais 7, mais 10, mais 15, mais 20. Se você tem 1 milhão, você quer o 2º milhão, o 3º milhão, o 5º milhão, o 15º milhão. E gente morrendo de fome ao seu redor, e você fala, eu quero mais. E a família e os filhos morrendo do seu lado, porque você está ali. Paulo está falando isso aqui. Ele diz que por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre quem vive na desobediência. Olha só, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, não mintam uns aos outros, vocês já se despiram dos velho homem. E ele fala assim, vocês já se vestiram do novo? E ele usa uma expressão muito interessante que dá para encaixar nos nossos dias de forma extraordinária. Ele fala assim, porque Cristo é tudo em todos.
Cristo é tudo em todos. Nessa nova vida, não há diferença entre judeu e não judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. Para tornar mais prática e mais compreensivo para você, nessa nova humanidade em Cristo, nessa nova humanidade de santidade, não existe palmeirense e corintiano. Amém? Os corintianos, fala amém. Fala mais forte, que eles vão achar que você não converteu. Fala amém. Agora os palmeirenses, fala comigo, amém. Tá bem. Porque a nova vida em Cristo te dá um pastor palmeirense e você ouve ele e fala assim, é verdade, pastor, glória a Deus. Não há nordestino, não há sulista. Não há o que, irmão? Não há o que? O que você pode pensar nesse momento? Não há direita e não há esquerda. Porque Cristo é tudo em todos. Se a sua relação com o que está acontecendo no Brasil está levando você a se distanciar de pessoas, tem alguma coisa errada com o seu evangelho. Porque Cristo é tudo em todos. Nós temos uma unidade em Cristo. Jesus, essa roupa nova que Deus nos veste, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós convivemos, deve mostrar que nós temos uma unidade em Cristo. Jesus Cristo é tudo em todos. Colossenses, ele fala, vocês são um povo escolhido, nação santa, revistam-se, coloquem uma roupa nova, uma roupa da identidade santa de vocês. Como? Ele fala, ele sempre está explicando, olha, com profunda compaixão, bondade, humildade, paciência, suportem uns aos outros no amor, perdoe-se como o Senhor. O Júnior não cantou aqui a oração do Pai Nosso? O que nós cantamos? Como Yajô? Perdoa os erros que temos cometido contra todos, como que é? Como eu perdoo aqueles que falam mal de mim. Como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Como eu perdoo aqueles que pisam na bola comigo. A gente cantou isso aqui hoje à noite. Visto que vocês foram chamados em paz, sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, cantando entre vocês com salmos, hinos, cânticos, tudo o que fizeres. Repete comigo, fala tudo. Fala de novo, tudo. Tudo o que fizeres em palavras, em obras, façam em nome do Senhor Jesus. Que maravilhosa essa palavra. Se é verdade que Deus compartilha o seu coração com os profetas, eu digo para você hoje à noite, porque isso aqui é uma conversa de pastor com rebanho, irmão. Isso aqui é bate-papo de pastor com rebanho. Eu digo para vocês que Deus encheu meu coração esses dias, tentando, e nesse tempo Deus vem mostrando para mim que o povo de Deus é a roupa que Deus veste. E nós temos que ser um povo bonito, nós temos que ser um povo, vou usar uma linguagem nordestina aqui, um povo inoxidável. Um povo retumbante, um povo assim, sabe, que, entendeu? Um povo inoxidável é um povo brilhante, um povo que brilha, um povo belo, assim, igual vocês dois, Quando as nossas, vou dizer uma coisa para você aqui, irmãos, aproveitando a oportunidade, porque semana que vem é as eleições, viu? Quando as nossas diferenças políticas, as nossas cores eleitorais e partidos, o meu ponto de vista religioso, o meu ponto de vista do que é uma vida santa e do que não é uma vida santa, o meu ponto de vista de quem está andando com Deus e quem não está andando com Deus, o meu ponto de vista da minha régua, porque tem gente seguinte, que leu 5 livros, pastor Djalma, sobre Deus, diz que sabe tudo de Deus. Consegue medir, consegue colocar régua, consegue fazer um monte de coisa a respeito de Deus. Eu sei tudo, parece que Deus virou um objeto que com uma lupa assim, eu falo, eu sei.
E essas pessoas, elas estão se relacionando dentro disso assim. Então eu falo assim, ó, quando as nossas diferenças políticas, as nossas cores eleitorais, o nosso ponto de vista religioso se tornam determinante nas nossas relações, acima da nossa identidade como povo de Deus, é porque nós estamos no caos. No caos. Porque o que estabelece a nossa relação é a nossa identidade como povo de Deus. E cuidado, para depois que as eleições passarem, você não ficar com cara de ué. Brigou com família, saiu de WhatsApp, xingou todo mundo, arrebentou com todo mundo, e depois você vai querer voltar por esse WhatsApp. E você vai ter que falar com seu cunhado: oi, me põe aí. Me põe de volta aí. Você vai ter que você vai ter que voltar para o WhatsApp. Porque como você vai saber das festas? Não vai saber. Como você vai saber dos encontros? Não vai saber, porque a galera conversa tudo nos WhatsApp, irmão. Eu faço um apelo à igreja. Política é apaixonante. E é. Irmão, eu sei o que é lidar com política. A minha família inteira, no passado, foi envolvida com política. Nós tivemos morte dentro da nossa casa por causa de política. É morte mesmo, assim, de tiro matado, assim, ó. Por causa de política dentro da minha casa. Política é apaixonante. Futebol é apaixonante. Existem muitas coisas nessa vida que é apaixonante. Mas se a gente começa a tocar nessas coisas de forma irada, sem ter consciência de quem nós somos, nós pecamos e nós não vamos refletir a beleza de Deus, o caráter de Deus, que não constrói paz, justiça e não constrói nada. Nós somos uma igreja nessa cidade para levar reconciliação, paz. Nós somos uma igreja nessa cidade para multiplicar os sinais de Deus. E aqui, como comunidade, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma tradição do metodismo muito interessante, que nós usamos, inclusive eu uso na minha sala de escola bíblica dominical, para as pessoas que estão chegando nessa igreja. Você que está chegando nessa igreja, a gente usa assim: naquilo que não é essencial, liberdade. Não é essencial. Liberdade. Deixa o seu irmão ser o que ele quer ser, deixa ele cantar o que ele quer cantar, deixa ele ouvir o que ele quer ouvir, deixa ele vestir o que ele quer vestir. Vou dizer uma coisa para você aqui. Se você vê alguém na nossa igreja tatuado, que seja pastor, que seja quem for, e essa tatuagem dessa pessoa incomodar você, eu digo para você assim: 120% de chance do problema estar em você. Aí eu venho na igreja, mas na hora que eu olho o cabelo desse menino todo colorido e pintado de 10 cores, aí eu não consigo adorar. O problema não está no cabelo dele, o problema está em você. Porque quando a maneira como as pessoas vivem começa a atrapalhar a minha comunhão com Deus, é porque eu estou tentando colocar Deus dentro de um quadrado. Paulo, ele fala que Deus, ele é luz inacessível. Sabe o que é inacessível? Eu olho para essa luz aqui, eu não consigo olhar para ela. Eu faço assim, ó. Em outras palavras, Deus está no meu ponto cego, eu não consigo ver Deus. João disse: ninguém jamais viu a Deus. Mas pastor, nós não somos imagem e semelhança de Deus? Bom, imagem e semelhança não é a coisa. Com todo respeito aqui, me referindo a Deus. A imagem da coisa não é a coisa, é só uma imagem. Nós somos meras imagens pálidas. Qualquer coisa que você imaginar quem é Deus, como é Deus, não é isso que você está pensando. Porque luz é algo que eu entendo, é algo que eu compreendo, é algo que eu consigo conceber na minha mente. Eu estou dizendo para você o seguinte: Deus não cabe dentro da sua cabeça, porque se caber, não é Deus. Deus não dá para explicar, porque Santo Agostinho ele falou assim: se você consegue explicar, não é Deus. Então Deus ele trabalha dessa forma, e Deus ele nos convida como comunidade a abrir as nossas portas,
para que nós possamos viver o sobrenatural, criar um ambiente acolhedor. Nós somos uma igreja acolhedora. O nosso coral é um coral aberto. E se esse coral é um coral aberto, não dá para mim ficar medindo as pessoas. Aliás, nem que fosse fechado, não se mede. Porque se você mede pessoas, é porque você tem uma compreensão exata de quem é Deus. E Deus virou um objeto. Não dá. Não dá. Nós como igreja, e nós como comunidade nessa cidade, que nós possamos viver o verdadeiro e genuíno Evangelho de Deus. Que nós possamos sair para brilhar, para resplandecer. E para deixar Deus fazer o que Ele pode fazer, e deixar o Espírito Santo trabalhar no que Ele pode trabalhar. E nós fazemos o que nós podemos fazer. Sabe o que é? Amar. Paulo fala assim: não existe nada mais poderoso que o amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. A palavra de Deus: brilhe a vossa luz, brilhe a luz de vocês, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O nosso Senhor vai brilhar e nós vamos defender aquilo que acreditamos. Então eu falei o seguinte: naquilo que não é essencial, liberdade, certo? Naquilo que é essencial, palavra, nós não negociamos. E esses textos que eu li aqui para os senhores, não tem negócio, é palavra. Pastor, e as outras coisas? Em todas as outras coisas, sabe o que deve imperar? O amor. Porque o amor, não existe nenhum tipo de barreira. Eu não conheço nada mais poderoso do que o amor. Comunidade Nazarena de Indaiatuba é a roupa que Deus veste. 29 anos. Que nós possamos continuar sendo um sinal de Deus nessa cidade, na nossa comunidade, na vida das pessoas que nos cercam, nos trabalhos que Deus nos concede fazer, realizar, porque tudo é pela graça de Deus. Vou dizer uma coisa: ninguém aqui, eu falei dos nossos músicos, todo mundo aqui, ninguém aqui é merecedor de fazer absolutamente nada do que você faz na igreja. Por quê? Porque nós somos omelete com ovo podre e mexido, não tem solução. A solução é Deus nos trazer de volta, nos restaurar, nos purificar. Você pega lá, coloca 10 ovos, solta um podre ali dentro e tenta consertar essa omelete, não tem conserto. Quem nós somos? Nós somos suco de laranja, com laranja estragada no meio, fica azedo. Então não dá para mim chegar aqui e falar assim: fulano, você viu, né? O farisaísmo como que é? Graças a Deus que eu não sou como essa gentalha. Graças a Deus que eu não sou como Cicrano. Graças a Deus que eu não sou como Beltrano. Isso aí, irmão, isso é farisaísmo. Isso aí é a religião da aparência. Nós vivemos num relacionamento com Deus íntimo e Deus trabalha de forma sobrenatural. Que nós possamos continuar nessa cidade espalhando o amor de Deus da melhor maneira possível. Não chegue para a pessoa falando de doutrina. Não chega para a pessoa, não, fala assim: o que você precisa? Eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Não chega divulgando a placa da sua igreja. Santo Agostinho, fazer outra citação, ele diz: pregue, se for necessário, use palavras. Vamos ficar em pé? Para me adiantar aqui um pouquinho, eu quero chamar a junta de oficiais aqui em cima. Eu pedi para os meninos virem. Nós vamos orar juntos aqui. Quem é da junta de oficiais, por favor, já pode descer aqui, subir no púlpito aqui comigo. Eu quero chamar aqui os nossos pastores. Pastor Djalma, vem aqui com a Rose, a minha esposa. Os pastores da nossa comunidade. Pastor está ali também, pastor está aqui. Sobe aqui, Rodrigo. Quem mais está aqui que precisa subir aqui que eu tinha pedido? A junta está toda aqui, né? Tá faltando. Tinha um que estava viajando, né? Pode. Tinha um que quem estava? O Douglas. O Douglas está viajando. Jailson está aqui. Pastor Sidney sobe aqui. Márcia. Não sei se está aqui o Jailson. Quem está faltando aqui da nossa junta de oficiais? Douglas está viajando. Cabral.
Está aqui o Cabral, o Genivaldo está aqui, os nossos pastores. A Patrícia está aqui. Chama lá, fazendo favor, a Patrícia para mim. Nós vamos orar hoje, nós vamos orar. E nós vamos orar pela nossa comunidade, nós vamos orar pela cidade. Você vai estender a mão aqui, você vai orar por esses líderes aqui. Tira essas bexigas daqui, porque isso vai ficar complicado para mim. Isso, põe aqui atrás aqui para mim. Muito bem. 29 anos. Pessoas passaram, pessoas foram. Pastores espalhados. Sobe aqui, Gisele, sobe aqui. Cadê os nossos ministros? Sobe aqui, Fernando e Gisele. Toma conta do nosso culto de segunda-feira. Tarcísio. Temos mais ministros aqui hoje à noite? Quem está aqui? Zilda, por favor. Zilda. Eu sempre vi a Zilda com... os ministros de louvor tá aqui. Sobe aqui, Lucas, Bianca. Olha aqui, Bianca. Quem está mais aqui? A Graciela vem aqui, cantora do manto. Cadê o marido? Vai, filho, você não anda perto dessa mulher não. Você vai dançar, seu São Paulino. E tá de verde, irmão, ó. Ele não é São Paulino, muito São Paulino não, porque tá de verde. Um São Paulino cepa não usa verde. É porque ele está se convertendo devagar. A esperança. Você sabe cantar o hino do seu time? Todo, sem errar uma vírgula. Eu vou fazer uma aposta um dia aqui com todo mundo. Fazer uma competição. Quero saber que time você torce, Rogério? Palmeiras? Irmão, toca aqui. Eu vi que ele é todo assim, tá? O cara é todo assim. Que você torce? É isso que eu falo, irmão. Eles não são muito educados assim. Eles não sabem se comportar dentro do protocolo do ambiente. Eles não têm essa finesse nossa, entendeu? Eles não têm essa educação, essa... Em nome de Jesus, fiquem quietos. Mas eu sou o profeta aqui. Você tem que ficar quieto aí, não? Gente, esses homens que estão aqui são pessoas que ministram nessa comunidade. Quem mais está aqui que está faltando? Mauri, sobe aqui com a nossa querida princesa Elizabeth aqui. Sanfoneiro dos bão. Vânia, sobe mais um degrau. Aí. Quem está faltando aqui? Alguém que eu esqueci de chamar. Cadê o Celso? Sobe aqui, Celso. Você faz parte das nossas ministrações. Gente, quem está nesse púlpito aqui são as pessoas que conduzem essa igreja. E eu me sinto abençoado, agradecido. Eu me sinto honrado. Está ali pastor Lauro. Pastor Lauro, você está há quanto tempo na igreja aqui? 29. Cadê a minha esposa? Quanto, amor? 29 anos. Fernanda, você está há quanto? 31 anos. Eu ia perguntar quantos anos você tem, mas eu não vou fazer essa indelicadeza. Porque eu sou palmeirense. Se fosse um corintiano, perguntava. Mas quantos anos você tem então? 60? Você tem motivos para agradecer a Deus a vida dessa comunidade? Pessoas que foram tocadas de uma forma sobrenatural. Depois eu quero que subir aqui os nossos ministros do Ministério MEF, dos casais. O Robson está ali, o doutor Robson, a doutora Daniela, que foram impactados pelo grupo de comunhão na casa do Fernando. E ele fala: pastor, o senhor não faz a importância. São tantos meios, são tantas maneiras, são tantos caminhos. O House aqui, com o Mateus, com o Du, com o Juninho, com o Tainá, com essa galera aqui. Tá faltando o nosso Superman aqui, né? Que é o Misael. Tá viajando, Misael tá viajando. Estenda sua mão para cá agora. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar parabéns para a nossa comunidade. Levante a sua voz. Pai querido e amado, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar, agradecer cada líder, cada homem, cada mulher que se coloca, ó Pai, em nome de Jesus, nesse lugar como instrumento
para a transformação e para viver o Teu Evangelho nessa cidade, de forma linda, de forma maravilhosa, de forma bela. Nós queremos, ó Pai, resplandecer, mas que a atenção não venha para nós, que a atenção vá para o Senhor Jesus. Derrama da Tua graça sobre a vida do Teu povo, derrama da Tua graça sobre nós. Senhor, que nós possamos elevar o testemunho do Senhor Jesus nessa cidade, ó Pai, através da nossa vida com temor e tremor. E eu agradeço por cada homem, cada mulher, e que o Senhor guarde esses homens e essas mulheres, ó Pai, nos Teus caminhos, levando um coração completamente dependente na Tua palavra, no amor, no trato, no carinho, na honra. Eu Te agradeço por cada membro, as pessoas que passaram por essa igreja hoje, ó Pai, no culto das 7:30 da manhã, no culto das 10, Senhor, as pessoas que passaram nas salas de educação essa manhã, as pessoas que passaram no culto de quinta-feira. Nós oramos agradecidos. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder, nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos dele. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas aniversário para nós, Comunidade Nazarena em Indaiatuba, em nome de Jesus. Quantas coisas extraordinárias nós já vivemos nesse lugar. Pastor Sidney aqui falou um pouquinho, mas se eu fosse falar aqui, tem história do Antônio Carlos, tem história do Djalma, história da Zilda, tem tantas histórias que a esposa do Antônio Carlos orou 9 anos. E você não trouxe ela? Vem aqui, Gisele. Vem aqui, aqui agora. Você só é o que você é por causa dela. Por causa dela. Toma. Vem aqui. É. Aqui. Muito bem, gente. Eu quero nesse momento orar pelo Rogério que está aqui essa noite. Orar pelo Hélio. Domingo que vem nós temos as eleições e eu quero dizer para você o seguinte: você é livre para fazer aquilo que você quiser. O voto ele é pessoal, ele não é coletivo. Ele é pessoal. Ele tem um valor pessoal e ele tem um valor coletivo, porque você tem que votar pensando na coletividade. Você não pode votar pensando em você. E o papel da igreja, em um momento como esse que nós estamos vivendo, antes de eu dar a bênção aqui, eu quero que nós, como líderes dessa igreja aqui, que o nosso papel é orar e abençoar. E vocês que estão, você já tem a condução, você tem a condução. Eu fico pensando o que é conduzir uma cidade dessa, que uma igreja dessa que já é um negócio, irmão. Que vocês possam ter um coração inclinado no Senhor. Que a sua prioridade, Rogério, tem que ser a Sabrina e as suas filhas. Não é o seu cargo. Você também, viu? Não é o seu cargo, é a sua esposa e seus filhos. Porque o cargo passa, o papel passa. Não se relacione com as pessoas através do papel que vocês desempenham. Então, joelha aqui, por favor. Vem aqui, Gaspar, joelha aqui do lado aqui dele. Vamos orar. Estende sua mão para cá. Pai querido e amado, nós como igreja, essa noite nós queremos colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos. A Tua palavra diz que as autoridades, elas são constituídas pelo Senhor. E que nós como comunidade, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos abençoar e orar. A recomendação do apóstolo Paulo é: ore pelas autoridades, para que tenham vida tranquila e que o Senhor possa conduzi-los debaixo no amor e no temor do Senhor. Senhor, nós como igreja, como comunidade, nós queremos desempenhar o nosso papel na política de forma saudável, abençoando, ajudando, colaborando,
perguntando o que precisam, qual é a necessidade. Nós estamos aqui para socorrer, porque esse é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo. O papel da igreja não é pegar, não é tomar, não é usar, mas dar, oferecer. E nós oramos, abençoamos a vida do Hélio, abençoamos a vida do Rogério. Coloca temor no coração dele, para que ele possa conduzir, cuidar da Sabrina. Senhor, o prefeito dessa cidade, Senhor, a esposa, os filhos, Senhor, o doutor Chaparini, ó Pai, que há muitos anos nós temos um relacionamento. Derrama da Tua graça sobre a vida do Teu filho, o filho dele, a esposa, Senhor, a Soraya. Toma nas Tuas mãos. E nós agradecemos pela nossa cidade e agradecemos pela vida desses homens, que têm conduzido essa cidade com temor, tremor e com sabedoria. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem ficar em pé. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. O que está faltando agora? Bom, segunda-feira, culto da vitória, certo? Quinta-feira, encontro de fé. Nós preparamos um bolo aqui. Se você não tiver pressa, com tranquilidade, todos podem comer um pedaço de bolo. Vocês também estão convidados a estar conosco aqui. O Ministério Edificando Família está aqui, está na sua maioria, não está? Já vai descendo para cá para facilitar, porque na hora que eu der a bênção vai ficar difícil vocês descer. Eu precisava aqui de vocês um pouquinho de paciência, para a gente tirar algumas fotos com a liderança, porque Pastor Lauro vai começar um projeto de gestão ministerial, que nós estamos começando já, startando esse trabalho agora, para que o ano que vem nós possamos fazer um grande projeto aqui de ação ministerial com líderes que vão mudar de lugar, de posição, mas tudo isso é para que a gente possa avançar mais. E também nós estamos passando por um processo de repaginação de todas as nossas redes sociais. E no momento certo, no lançamento aqui, nós vamos fazer um grande lançamento aqui. A Raquel, cadê a Raquel? Raquel, Paulinho, que não está aqui, eles estão fazendo um trabalho também com o WhatsApp de uma empresa que nós contratamos aí, que vai ser um trabalho maravilhoso para facilitar os contatos. Tudo isso para facilitar a evangelização. Tem algumas pessoas aqui que eu quero agradecer, não sei se está aqui, que trabalha durante a semana com a gente aqui, a Marilene. Marilene cozinha para a gente aqui todo dia, cuida dessa igreja, da limpeza dessa igreja. Não está aqui, eu não poderia deixar de citar e agradecer a vida dela. A Elizabeth, é Beth, né? É a Beth, cadê a Beth? A Beth trabalha a semana inteira aqui nesse bazar e vai para lá. Vem aqui, Beth. Vai logo, vem aqui na frente. Eu já solto uma profecia na sua vida, você já casa e já está tudo certo. Irmão. Quem casar com a Beth acertou na loteria, filho. Eu esqueci, você quer casar também. Eu vou ter que falar com o Edir Macedo para ver como que a gente faz o culto do amor. É o culto do amor que chama? Toque de amor? Mas aí, Evanilde, tem que baixar o padrão um pouco, porque vocês estão muito exigentes. Porque se fica com um padrão muito alto, fica difícil. Vem aqui, amor, por favor, vamos dar a bênção junto comigo. Eu não era assim. Pastor Sidney não era bonitão assim. Pastor Júlio não era bonitão. As meninas pegou o que tinha. Ela olhou assim, vai esse mesmo. Aí ela deu um trato, como eu fiquei. O Adenilson, irmão, se você vê uma foto do Adenilson antigo, você sai correndo. Irmão, e do pastor Sidney então? Irmão, esse cara era muito feio. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor te guarde na tua entrada, na tua saída, onde você pisar a planta do teu pé, que a graça, a bondade, a misericórdia, o amor, o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você saia nessa cidade para brilhar, para resplandecer, para que a sua roupa possa se tornar bela e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.